lutas, mas a graça de Deus tem sido uma realidade nas nossas vidas. E todos nós podemos cantar juntos, mais do que cantar, realmente ter essas palavras como testemunho da nossa vida, que até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquemos de pé. Amém. Nós estaremos iniciando o culto com este coro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Aleluia! Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui. Até aqui, oh aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós Dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui. Até aqui, oh aleluia, nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Aleluia! Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui. Até aqui, oh aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui. Até aqui, oh aleluia, nos ajudou o Senhor. Amém. Oremos. Amém. Pai Santo, nós somos gratos porque temos visto a Tua boa mão, ó Deus, no ano que passou, ano de lutas, mas também lutas que nos fizeram alcançar vitórias. Não que em nós houvesse alguma virtude para que nas batalhas da vida pudéssemos ultrapassá-las, mas por causa da Tua presença que foi e é uma realidade nas nossas vidas. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja. Cuida de nós neste novo ano, ó Deus, que se inicia. Sabemos que na perspectiva da eternidade não há dias. Todos os dias são dias de nós podermos estar na Tua presença, louvar o Teu nome. Nós dependemos de Ti, Pai, e pedimos, ó Deus, que Tu possas cuidar de nós na nossa jornada, ó Deus, ao longo de 2022. Possamos, ó Deus, fazê-la na dependência do Teu Santo Espírito. Tudo, ó Deus, feito na Tua igreja, seja para a glória do Teu nome. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo Profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. vejo que a vitória do Senhor está chegando
presente, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar. Aleluia. Amém. Aleluia. Ele está Amém. presente. E por isso nós podemos chegar e orar. Não há intermediários. Nós chegamos ao trono da graça porque o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Chegamos naquele que ouve as nossas orações, que se preocupa com a nossa situação, mais do que ouvir ou se preocupar. Ele tudo pode e por isso Ele responde segundo a sua vontade para o nosso bem. Que possamos depender de Deus neste novo ano, uma vida de buscá-lo sempre, porque acreditamos no poder dos joelhos que se dobram. Amém. Amém. Eu creio no poder dos Joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu Até meu mar, Vou levar meus problemas a Deus, Aleluia. entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, abençoar minha casa e meus irmãos. casa, Aleluia. Deus, Amém. Seja abençoado, irmão. Seja abençoado, seja abençoado. A igreja de Deus seja abençoada. Amém. Eu creio no poder da oração. Eu creio no Poder da oração. Eu creio no poder da
que nós cantamos, vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, não pessoas, mas a Deus, porque nós acreditamos naquele que ouve as nossas orações e por isso nós o adoramos, por isso que nós exaltamos o seu santo nome, porque a sua presença é real na nossa vida. Oremos, Pai, nós chegamos para te adorar, nós chegamos para exaltar o teu santo e bendito nome. Sim, Pai. Nós chegamos a Deus para juntos receber de ti bênçãos, ó Deus. É privilégio chegarmos à tua casa. Sim, Pai, sim. Mais do que cantar, prestar culto. E pedimos a Deus que a nossa vida possa ser, ó Deus, ofertada no teu altar. Ó Deus, como outrora as pessoas chegavam com oferendas, nós chegamos trazendo o nosso ser. Sim, nós queremos entregar a nossa vida aos teus pés, pedindo a Deus que uma grande obra, Senhor, seja feita em nós, para que a nossa oferta seja aprazível aos teus olhos. O cheiro, ó Deus, possa ser o bom perfume de Cristo, para que dos céus haja aprovação. Ajude-nos, ó Deus, no nosso viver diário nesse novo ano, sermos cartas abertas, lidas por todos os homens, que o nosso testemunho seja testemunho, ó Deus, de que temos andado com Cristo. Que o nosso viver seja visto, ó Deus, por pessoas e possam elas testemunhar da nossa vida, que é o exemplo cristão. Ó Deus, sabemos que isso somente é mediante o teu Santo Espírito. Eu oro, ó Deus, pedindo que tu possas nos encher do teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar sempre, a levar as cargas uns dos outros. A tua palavra nos diz que só assim cumpriremos a lei de Cristo. Ó Deus, que nós possamos andar a segunda milha. Eu oro, ó Deus, pedindo que o teu amor, o amor que, ó Deus, não vem de nós, mas que a tua palavra nos diz, tem sido derramado nos nossos corações pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, possa fluir através de nós, Senhor, para que outras pessoas possam sentir esse amor, para que possam desejar conhecer a Cristo. Ó Deus, eu oro nesta hora, pedindo sobre cada família, ó Deus, neste santuário, em casa, onde quer que irmãos estejam. Ó Senhor, eu declaro no nome de Jesus, Amém. que as famílias sejam por ti abençoadas. Ó Deus, que esse ano possa ser um ano de restauração, restaurar o que foi quebrado, restaurar o que foi destruído, restaurar o que já não presta, restaurar o que na nossa perspectiva não tem valor, mas, ó Deus, que aos pés de Cristo há valor. Restaura em nós, Senhor, a alegria da tua salvação. Restaura em nós a comunhão, o desejo de nós chegarmos à tua presença. Amém. De não ficarmos em casa porque há um meio, há uma alternativa, mas de chegarmos na tua igreja, porque, ó Deus, é bom. A tua palavra nos diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Ó Santo Espírito de Deus, nós pedimos que tu nos visitas de uma forma especial. Ó Deus, que nós possamos aprender mais de ti através do discipulado. Ó Deus, começando este ano falando sobre ser discípulo. Ajuda-nos, ó Deus, mais do que membros, podermos ser seguidores de Cristo. Mais do que frequentadoras, possamos ser discípulos de Cristo. Que a nossa vida seja vivida na dependência de Cristo. Que as nossas decisões sejam feitas conforme a direção do Espírito Santo. Que a nós fala de Cristo. Cristo em nós, ó Deus, seja o nosso lema, porque a tua palavra nos diz: Cristo em vós,
esperança da glória. Ó Deus, faz-nos ser mais abertos à tua direção. Eu oro, Deus, pedindo nesta hora que qualquer artimanha do diabo, qualquer voz que se levanta contra os teus filhos, qualquer armadilha, qualquer coisa que realmente faça nos voltar atrás, possa ser destruída no nome de Jesus. Amém. E em tudo, ó Deus, a Ele, o Senhor da igreja, a glória será dada. Jesus Cristo é glorificado nessa igreja. Também, ó Deus, Tu sejas glorificado na nossa vida, que nós possamos adorar somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, viver somente para Ti, ó Deus, porque quando assim fizermos, todas as outras coisas irão para o lugar certo, porque Tu, ó Deus, é aquele que nos mostras o caminho. Tu és aquele que nos ajudas nas nossas decisões. Tu és aquele que sabe os porquês da vida, e nós temos aprendido a descansar em Ti. Ouve as nossas orações, ouve cada um, e que a glória seja dada ao Teu nome. Louvado seja o nome de Jesus na sua igreja e onde quer que formos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Seja adorado, seja exaltado, Seja glorificado em mim. Senhor. Amém. Seja Adorado, seja exaltado, seja glorificado. Aleluia. Senhor, só Tu és eterno, toda majestade habita em Ti. Deus, só Tu és eterno, toda majestade habita em Ti. Tuas vestes são de glória, e em Ti está a fonte de toda a vida. Nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Jeová Shalom. Aleluia. Jeová Rafa. Jeová Nissi. Aleluia. Jeová Shalom. Da nossa paz, aleluia. Louvado seja o Seu santo nome. Louvado seja o Seu santo nome. Jeová Nissi. Ele é nossa bandeira. Ele é Deus. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre. Nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome para sempre.
sempre nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Jeová Shalom. Jeová Rafa, Jeová Nissi, Elohim, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Aleluia, Ele é Deus que é adorado na sua igreja e Ele quer ser adorado na nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos continuar a depender da sua presença em todas as circunstâncias da vida. Amém. Louvado seja o seu santo nome. Nós começamos um novo ano e neste novo ano nós estaremos começando a falar sobre algo muito importante na igreja. E eu creio que qualquer crente que não passar pelo discipulado não poderá ser um crente que desenvolverá de forma, deixe-me usar a expressão, harmoniosa. Quando eu penso no conhecimento geral da palavra de Deus e também no agir na prática, no dia a dia. É muito importante nós podermos entender que Deus nos chama não para sermos membros de uma igreja, mas ser seus discípulos. E a palavra do Senhor é clara nesse sentido, que qualquer um de nós precisa ser treinado para ser discípulo de Jesus Cristo. Esse será a ênfase nos cultos nesse início do ano. Eu não sei quantas semanas nós estaremos falando, debatendo esse tema. O mesmo será feito na escola dominical e nós estaremos realmente vendo essa possibilidade de toda a igreja passar por um período de discipulado. E eu acredito que isso redundará em grandes bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus por irmãos que investiram na minha vida. Tempos de aprendizagem, de discipulado que me fizeram crescer na vida espiritual. Pastoras que passaram pela minha vida e que de uma forma especial investiram do seu tempo no discipulado. E eu sou grato a Deus por elas. Eu penso neste momento, dois pastoras que estiveram muito de perto na minha vida, na minha fase de adolescência, juventude, o pastor Armando Sanogueira, o pastor Fortunato Lima, que nos ensinaram muito da palavra do Senhor e o discipulado também era parte do ensino na igreja. E que me fizeram crescer espiritualmente. Para muitos, isso pode ser conhecido como o beabá, não é? Da igreja. Mas é importante. É importante. E às vezes é necessário nós refrescarmos. Por isso, ofertas para a casa do tesouro. E a igreja do Senhor tem avançado e nós temos sido ricamente abençoados por o que nós temos visto em termos da fidelidade dos irmãos. O desafio é, continuem fiéis, servindo ao Senhor e acreditamos que todos serão abençoados, todos nós seremos ricamente abençoados. São Lucas capítulo 14, versos 25 a 35. Amém? Uma das coisas que nós estaremos falando também na escola dominical é como abrir a Bíblia, como descobrir os livros da Bíblia, saber onde é que estão e os porquês. Eu creio que isso nos ajudará mesmo a conhecer a nossa Bíblia e a dar-lhe mais valor, porque conhecendo-a nós poderemos crescer mais
na palavra. Diz assim a palavra do Senhor, São Lucas capítulo 14, versos 25 a 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que pagar, com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dela, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadoras e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lance-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, a palavra de Deus nos diz que uma grande multidão o seguia. Essa multidão era formada por seus sinceros discípulos, aqueles a quem ele chamou, a quem ele disse: eu vos farei pescadores de homens. Aqueles que deixaram as redes e outros trabalhos seculares para seguir o Mestre. Mas também nesse grupo, nessa multidão, havia aqueles que nós podemos considerá-los como sendo os oportunistas. Aqueles que procuravam retirar vantagens advindas pelo facto de estarem na companhia de Jesus. Muitos o seguiam por causa dos milagres, por causa dos pães e dos peixes. E Jesus também já tinha falado sobre essa realidade. Mas havia outros no meio da multidão que estavam a procurar uma brecha para poderem ir contra Jesus. Porque o desejo deles era destruir aquele que para muitos era o enviado de Deus. O grupo ia diminuindo a essa altura. Muitos haviam seguido Jesus, mas Jesus, na sua mensagem, falou-lhes sobre realmente o que eles deveriam fazer. E muitos pararam e disseram: nós não vamos continuar a seguir o Mestre. Mensagens que a muitos tocaram. Outros, por causa dos corações não estarem completamente rendidos a Cristo, não o seguiram. E esse grupo começou a diminuir com as suas exigências, principalmente no tocante à vida espiritual. Poucos quiseram continuar a seguir os seus passos. Sim, Jesus começara a falar-se de renúncia total, de compromisso com a sua missão. Jesus começou a falar algo que não granjeava popularidade. E isso fez com que muitos não o seguissem. Mas chega um tempo em que ele fala sobre o custo do discipulado, dizendo que há um preço a pagar.
Não é algo que nós apenas podemos dizer, não, eu vou seguir a Jesus, mas como seguir a Jesus? Isso é muito importante. Mais do que vir à igreja, meus amados irmãos, precisamos entender que se queremos ser seguidores de Cristo, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Jesus disse, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. É como Jesus está dizendo, se você não se despegar das coisas mais importantes na tua vida, que é a família, e não me colocar como prioridade na tua vida, tu não podes ser meu discípulo. Jesus não agiu como aqueles líderes de campanha. Ele não queria apenas granjear simpatizantes ou comprar adesão. Ele não tinha um calendário, um programa que fosse atrativo. Ele não estava comprometido com os programas da vida, do aqui e do agora. Os seus planos, o programa dele era um programa que estava completamente ligado com a eternidade. E ele mesmo realmente tomou a sério essa realidade. Jesus estava engajado, sim, meus amados irmãos, com a realidade espiritual. E ele não estava disposto a comprometer os seus valores. Ele não tentou desvalorizar os seus ensinamentos para fazê-los parecer mais atraente para o público. E às vezes nós brincamos igreja. Vamos arranjar programas, vamos entreter pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meus amados irmãos, é mais do que vamos procurar fazer algo que venha trazer pessoas, mas vamos sim apontá-los a Cristo. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus diz, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O desafio não é falar do que podemos fazer, mas no discipulado é apontar Cristo a outras pessoas, através da vida que eu vivo no dia a dia. Vida que obedece a prioridades, que mesmo que essas prioridades possam implicar aborrecer a pessoas que para mim são mais importantes. Pai e mãe. Será que Jesus estava indo contra o mandamento? Não. Honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento que traz bênçãos, não é? Anos acrescentados. Jesus não estava indo contra esse mandamento. Quando ele diz, se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, não é? Podemos pensar naquela fase da aborrecência. Mas mesmo às vezes como adultos, nós temos atitudes que realmente mostram que nós podemos aborrecer outros. Aborrecer. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Outra versão bíblica está dizendo, é traduzida por odiar. Se alguém vier a mim não a odiar seu pai e sua mãe, não. Realmente, o que é que Jesus estava querendo dizer com tudo isso? O que Jesus estava querendo era enfatizar uma realidade para nos dizer que qualquer coisa que para nós seja tão importante, mas que essa coisa ou esse relacionamento toma lugar, primazia em relação à nossa vida com Deus, nós precisamos parar e rever. Precisamos parar e rever. Na nossa prioridade, Deus sempre vem primeiro. Depois é família. Depois, igreja. Deus, família, igreja. E a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus Cristo, aliás, Jesus está nos dizendo que primeiramente vem Deus e somente depois família. A melhor tradução para esse termo, se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, sua mãe e mulher e filhos, não pode ser digno de mim. A melhor tradução para essa frase seria não amar menos do que o nosso pai ou a nossa mãe.
Realmente Jesus não nos pediu para odiar a família. Nós somos chamados a priorizar o reino de Deus e outras coisas virão depois. Jesus usa essa linguagem forte para dizer que nenhum outro amor, nenhuma outra obrigação, nenhuma outra relação pode ser permitida interferir no relacionamento que nós temos com Deus. Jesus estava dizendo que Ele deve ter primazia na nossa vida. Como discípulos, Jesus vem em primeiro lugar. Fazemos tudo primeiro para Ele. Tudo. A palavra do Senhor nos mostra que há valores que realmente devem ser colocados no depois. Mateus também fala sobre a urgência do discipulado. Ele fala de um episódio no ministério de Jesus, quando alguém queria seguir Jesus. E essa pessoa chegou e disse: Senhor, primeiro deixe-me ir e enterrar meu pai e depois eu te seguirei. E eu vou tornar-me teu discípulo. Mas primeiro, deixe-me ir enterrar meu pai. A palavra do Senhor nos diz que Jesus disse: siga-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Palavra forte, não é? Mas nós precisamos entender o contexto. Na mentalidade judaica, era importante, era algo que se esperava que os filhos apenas deixassem os pais quando os pais já tivessem partido desse mundo. Era importante que o bom judeu pudesse mostrar que ele tinha cuidado dos seus pais, honrando o seu pai até a morte. Mas esse homem chega para dizer: eu quero ser discípulo, mas deixe-me esperar primeiro para enterrar meu pai. Não que o pai estivesse morto. Então Jesus disse: siga-me, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Se você quer seguir-me, segue-me agora. Não trate de arranjar desculpas ou coisas que para muitos podem ser atos de bondade para ser um estorvo para que tu possas ter a fazer a decisão de me seguir. Se queres seguir-me, Jesus está dizendo: siga-me agora. Todos os outros valores devem ser postos para trás. Por quê? Porque o reino de Deus vem em primeiro lugar. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus também disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, mulher, e filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando aos discípulos da possibilidade de martírio, com exceção apenas de um, João, que morreu já com idade avançada. Todos os outros discípulos passaram por martírio. Todos foram mortos. Todos. E eu poderia enumerar o tipo de morte e onde cada um estava na altura que morreu. Mas a ênfase não é isso. A ênfase é dizer que há uma cruz que nós precisamos carregar. E essa cruz implica renúncia. Mesmo que a nossa vida seja posta em causa. Meus amados irmãos, quando nós vemos a expressão cruz, isso implica a morte. Nos dias de Jesus, se alguém visse um cortejo e alguém levando a sua cruz, todos já sabiam. Ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. E meus amados irmãos, morte é algo que deve ser esperado na nossa vida como cristãos. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu já fui crucificado com Cristo. Eu fui posto à morte, estou morto. Morto para as minhas prioridades, morto para o meu programa, morto para as coisas que para mim são mais importantes, porque agora as prioridades mudam. O que para mim neste mundo é mais importante já não tem valor. Mas agora
eu buscarei em primeiro lugar o reino de Deus. Eu viverei para que o reino de Deus seja conhecido. Eu proclamarei o reino de Deus neste mundo através da minha vida na presença de Deus. Pessoas virão para mim e eles não vão dizer é pastor da igreja do Nazareno, vão dizer ele parece-se com Cristo. As pessoas verão para a vida da minha irmã e verão para a vida do meu irmão e vão dizer não, ele tem algo especial na sua vida. E Paulo fala disso, o bom perfume de Cristo. O bom perfume. O bom perfume. Cartas abertas para que alguém falando de ti possa ouvir que é uma santa mulher de Deus. Um santo homem de Deus. Meus amados irmãos, nós não estamos falando que nós possamos ser perfeitos. Todos nós sabemos o nosso ponto fraco. Coisas que Deus está trabalhando. Eu sei qual é o meu problema. Eu sei, mas eu sei e tu sabes. Nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando em nós. Mas nós precisamos realmente chegar àquele ponto de dizer eu já estou crucificado com Cristo. E sendo crucificado com Cristo, agora, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Diante das circunstâncias difíceis da vida, nós manteremos sempre de pé e as pessoas vão saber através do nosso testemunho que nós somos de Cristo. Porque tudo que antes era importante é esquecido. Agora eu estou aqui para glorificar a Cristo. Por quê? Porque eu já estou morto, não é? Mas eu revivi para uma vida completamente submissa à vontade do Senhor. Nós vemos algo que traduz essa realidade na Bíblia quando a palavra do Senhor nos diz que Pedro foi lançado na prisão. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e trouxe para fora. E a palavra do Senhor nos diz que ele deu testemunho da vida, do que Deus tinha feito na sua vida. Ele foi também encontrado no templo e a palavra do Senhor nos diz que foi questionado no Sinédrio pelo sumo sacerdote. E por suas perguntas, e os outros apóstolos, Pedro e os outros apóstolos responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a palavra do Senhor nos diz que chamaram os apóstolos que tinham aceitado e lhes ordenaram que absolutamente não falassem em nome de Jesus. E então eles os deixariam ir. Mas eles retiraram-se ali da presença do Sinédrio, cheios de alegria, regozijando-se de serem achados dignos de sofrer afronta pela causa do nome de Jesus Cristo. Ser crucificado com Cristo é parar e dizer: ó Deus, agora a minha vida é para Ti. Tudo o que eu faço. Nós precisamos, como cristãos, chegar a esse ponto. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu lembro daquele episódio de João, os discípulos de João estavam preocupados porque realmente antes esse grupo era maior. E quando Jesus veio, muitos começaram a seguir Jesus. E alguns chegaram para falar com João sobre o que estava acontecendo. E João voltou-se para eles. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça. Que na nossa vida, cada dia, como discípulos do Senhor, Jesus possa crescer. As pessoas possam ver Jesus e nós possamos diminuir. Que nós possamos, na nossa oração diária, dizer: ó Deus, faça isso na minha vida. Faça isso na minha vida. A palavra do Senhor depois, no verso 34, Jesus diz: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lance-no fora,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com esse versículo, Jesus estava dizendo aos discípulos que eles deveriam ser chamados, ser o sal da terra. Eles precisariam realmente transmitir sabor a este mundo. Meus amados irmãos, o mundo está sem sal, deixe-me usar essa expressão. Há muitos anos atrás eu fui para uma conferência em África do Sul representando a juventude nazarena de Cabo Verde. Tinha sido eleito como presidente da juventude distrital. E eu lembro que quando chegámos em África do Sul, uma das coisas, as comidas têm um gosto um pouco diferente por causa do tempero. Mas depois nós também descobrimos que as comidas não tinham sal. E cada um colocava sal na sua própria comida. Não é a mesma coisa, não é? Se você fizer um arroz e depois colocar o sal, não vai ter o mesmo gosto. Meus amados irmãos, sal é algo muito importante. A nossa vida deve ter sal. Por isso que Jesus está dizendo, bom é o sal, mas se o sal degenerar ou perder o seu valor, não salgar, não vai ser usado para mais nada. Como que discípulos, precisamos ser sal neste mundo. Sal para dar gosto, para transmitir o sabor de uma vida na presença de Cristo. Para que quando as pessoas verem para nós possam desejar, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o valor da sua ressurreição. Eu quero andar na sua presença, porque eu tenho visto na vida daquela senhora, não é? Da dona Dalila. Tenho visto na vida do Davidinho, tenho visto na vida do nosso irmão e da nossa irmã. Deus trabalhando. Eu tenho visto. E agora eu quero imitar o Senhor Diniz. Eu quero imitar o Senhor Diniz, porque eles chegam no trabalho, eu tenho o prazer de estar perto dele, porque ele tem alguma coisa. A dona Anitta, eu passo perto dela quando ela está lá na rua andando. Alguma coisa, ela fala, dá prazer. Maria é uma bênção, as pessoas falam. Isso que é vida cristã. A palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, no livro de Atos, que todos os dias, capítulo 2, quando a igreja começou, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Não era por causa de Pedro, mas era por causa do viver. Tinham tudo em comum, repartiam entre uns com os outros. As pessoas viam o amor demonstrado na vida prática. Que nós possamos viver desta forma, meus amados irmãos. Ser sal é nós trazermos aquele sabor. Há algo que se não tiver sal não terá sabor. O sal também desperta a sede. Eu lembro em Portugal de uma pessoa falando comigo quando eu tinha estado lá para tratamento, dizendo, era no tempo de frio, eu sempre coloco um pouco de sal na comida para o meu filho beber mais água. Eu não sei se é boa ideia, mas eles estavam dizendo, sal desperta a sede, não é? Faz com que a pessoa tenha sede. Que nós possamos, através do nosso viver, despertar aquela sede da palavra do Senhor, como discípulos do Senhor. Bom é o sal. Discípulos que marcam a diferença. Primeiramente, por quê? Porque têm renunciado tudo, mesmo os valores mais importantes. Pai e mãe, família. Agora a vida é em conformidade com o reino de Deus. Discípulos que disseram, eu vou tomar a minha cruz, eu vou seguir a Jesus, a despeito das circunstâncias, das perseguições, de tudo que sobrevier, eu vou continuar fiel ao Senhor. Mas nessa vida de dependência de Deus, eu vou ser o sal que esse mundo precisa para que haja um despertamento dos valores espirituais na vida deste mundo que está longe do Senhor. Sim, meus amados irmãos, discípulos para servir. Não nesse domingo, no próximo domingo, nós vamos começar com as 8 lições sobre o discipulado. O que me aconteceu, eu creio que é a primeira lição, e vamos começar, como eu disse, do beabá na escola dominical. E no final de tudo, eu creio que todos nós seremos abençoados e cresceremos um pouco mais em termos do que é ser discípulo.
Que Deus nos possa fazer discípulos do Senhor e viver cada dia para glorificar o seu santo e bendito nome. Que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos agora passar para o tempo da Santa Ceia. Eu vou pedir à nossa irmã Dona Maia e a irmã Maria para nos ajudarem a passar os elementos da ceia do Senhor nesta manhã, por favor, enquanto nós vamos cantar o coro Ele é Deus, o Senhor. Amém? Ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de confessar que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Senhor, dentre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é A ceia da comunhão instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um sacramento que proclama sua vida, os sofrimentos, a morte sacrificial e a ressurreição e a esperança da vida eterna. Aponta para a morte do Senhor até a sua volta. A ceia é um meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebida em reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Todos quantos estão verdadeiramente arrependidos, abandonaram os seus pecados e creem em Cristo para a salvação, são convidados a participar na morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos à mesa para sermos renovados em vida e salvação e sermos feitos um pelo Espírito. Em unidade com a Igreja confessamos a nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. E assim oramos. Pai, gratos somos pelo privilégio de podermos tomar parte na ceia do Senhor. Nós somos gratos a Deus porque é através da morte de Cristo que nós temos alcançado a ressurreição, a esperança da vida eterna. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o que a nós era destinado. Ele pagou o preço para que pudéssemos ter vida. E somos gratos a Deus pela vida e pela obra de Cristo para a nossa redenção. Agora, Deus, que nós nos abeiramos da mesa lembrando do que Jesus falou. Ó Deus, que tomando esses elementos, nós possamos tomar para a bênção.
e que nós possamos lembrar sempre do que Jesus Cristo fez por nós e possamos, ó Deus, mais do que lembrar, viver na firme esperança de que aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou, virá novamente para nos levar para estarmos com Ele. Até lá, Pai, ajuda-nos a viver na dependência do Teu Santo Espírito, a vivermos sempre perto de Ti, procurando não fazer a nossa vontade, mas como discípulos, a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja. Pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, partido por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Comei, lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Bebei lembrando que Cristo morreu por vós, e sede agradecidos. Amém. Amém. Fiquemos de pé quando estaremos cantando esse coro mais uma vez. Ele é Deus, o Senhor. Ele é Deus, o Senhor. Dentre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Amém. Nós falamos da necessidade de termos a reabertura do nursery. Nós estamos trabalhando nesse sentido, consultando pessoas e esperamos brevemente ter realmente uma resposta para que nossas crianças possam estar no nursery e também ter os pais tendo a possibilidade de, pelo menos no tempo da mensagem, poder assistir a mensagem no santuário. Eu peço os irmãos que continuem orando, irmãos que estejam também disponíveis para ajudar neste ministério, por favor, deixem-nos saber. Nós estamos desejosos de recomeçar esse ministério na Igreja do Senhor e contamos fazê-lo em breve. Que Deus nos abençoe. Terça-feira teremos o nosso tempo de oração. Na quarta-feira, lembrar os nossos irmãos que o pai do nosso irmão Trevor faleceu. O funeral será na quarta-feira e nós estaremos enviando mais notícias, talvez através da mensagem, através da secretária da igreja, em relação à questão do horário e onde vai ser, ainda hoje ou talvez amanhã. Que Deus possa abençoar a sua igreja e que Deus nos dê um ano cheio de graça, para que com graça e principalmente como discípulos de Cristo possamos continuar fazendo a sua obra. Deus nos abençoe. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado na presença do Senhor. Deus seja louvado. Amém.